Quando recebi aquele e-mail às 7 da manhã, minhas mãos tremeram tanto que quase derrubei o café no teclado. Era o convite oficial para a entrevista final na maior empresa de tecnologia do país. 57 anos, cara. 57 anos batalhando, tentando provar meu valor num mercado que te descarta assim que você passa dos 40. E ali estava minha última chance real de conseguir algo significativo antes de me aposentar. Mas o que eu não sabia era que aquele e-mail não era apenas um convite. Era o início da pior decisão da minha vida. Meu nome é Roberto, tenho 57 anos e durante 3 décadas trabalhei como desenvolvedor em empresas medianas. Nunca fui o cara do destaque, sabe? Sempre fui aquele funcionário confiável, que entrega no prazo, que não cria confusão. Mas também nunca fui reconhecido. Nunca recebi aquela promoção grande, nunca tive meu nome associado a projetos revolucionários. Eu era invisível. E com o passar dos anos, comecei a aceitar que talvez esse fosse meu destino mesmo. Minha esposa, Daniela, sempre me incentivou. Roberto, você é brilhante. Essas empresas é que não enxergam seu potencial. Mas depois de tantos anos ouvindo isso, as palavras dela começaram a soar mais como consolo do que convicção. Tínhamos 2 filhos na faculdade, contas acumulando, e meu salário atual mal cobria o essencial. A pressão era constante, sufocante. Foi quando vi a vaga. Gerente sênior de desenvolvimento. Salário 3 vezes maior que o meu atual. Benefícios incríveis. E o melhor, a descrição da vaga parecia ter sido escrita especificamente para mim. Cada requisito, cada habilidade necessária, eu tinha. Mandei meu currículo sem muita esperança, mas com aquela fagulha de "se", que você não consegue apagar completamente. 2 semanas depois, recebi o primeiro retorno. Depois uma entrevista por vídeo. Depois outra presencial. E, finalmente, aquele e-mail para a entrevista final com o diretor de tecnologia em pessoa. Eu estava flutuando. Daniela preparou minha melhor roupa, me abraçou forte antes de eu sair e disse: "Essa é a sua hora, amor. Eu sinto." O escritório da empresa era tudo o que eu imaginava e mais. Vidros enormes, decoração moderna, aquele cheiro de sucesso que você reconhece assim que entra. Fui recebido por uma assistente que me levou até uma sala de reuniões no último andar. E ali, sentado numa cadeira de couro, estava Márcio Henrique, o diretor de tecnologia. Um homem de uns 40 e poucos anos, terno impecável, aquele ar de quem sempre teve tudo sob controle. "Roberto." Ele levantou e apertou minha mão com firmeza. "Senta, por favor. Deixa eu ser direto contigo. Teu currículo é impressionante. Tua experiência é exatamente o que a gente precisa. E nas entrevistas anteriores, todos os gerentes adoraram tua postura e conhecimento técnico." Meu coração acelerou. Aquilo estava soando como uma oferta. Mas ele fez uma pausa, cruzou as mãos sobre a mesa. "Tenho que ser honesto contigo. Existe um desafio." "Desafio?" perguntei, tentando manter a voz firme. "Olha, vou te contar algo que não deveria, mas acho que você merece saber. Temos outro candidato para essa vaga. Um cara mais jovem, recém-saído de uma multinacional. A diretoria está inclinada para ele por causa da idade. Eles acham que alguém mais novo vai trazer energia nova para a equipe." Ele fez aspas com os dedos, como se discordasse dessa visão. Senti meu estômago apertar. Lá vinha. A mesma história de sempre. "Mas eu discordo completamente", continuou Márcio. "Eu quero você nessa vaga, Roberto. Experiência vale ouro. Mas para eu conseguir te aprovar, preciso de algo que prove para a diretoria que você não só é capaz, mas que é superior ao outro candidato." "O que você precisa?" perguntei, e no momento que as palavras saíram da minha boca, eu já sabia que estava fazendo a pergunta errada. Márcio se levantou, foi até a janela, ficou olhando para a cidade lá embaixo. "Tem um projeto rodando aqui. Um projeto bilionário. Está sendo desenvolvido por uma equipe pequena, liderada por um dos nossos gerentes, o Tiago Mendes.
É um sistema de inteligência artificial para a otimização de processos industriais. Revolucionário. Vai colocar essa empresa na frente de todas as concorrentes pelos próximos 10 anos. Ele virou para mim. O Tiago é brilhante, mas é também extremamente protetor do trabalho dele. Não compartilha detalhes com ninguém fora da equipe. A diretoria sabe que o projeto existe, mas não tem acesso aos códigos-fonte, às estratégias técnicas, nada. Tá tudo trancado nos servidores pessoais do Tiago. E o que isso tem a ver comigo? Perguntei, embora parte de mim já soubesse a resposta. Olha, Roberto, eu preciso desse projeto. Não para roubar do Tiago, entende? Mas para garantir que a empresa tenha backup de tudo, que a gente não fique refém de um único funcionário. E também, ele fez outra pausa, para eu mostrar para a diretoria que você é capaz de fazer coisas que o outro candidato não faria. Que você tem iniciativa, ousadia. Meu sangue gelou. Você tá me pedindo pra... Tô te pedindo para conseguir acesso aos arquivos do projeto do Tiago e me passar. É simples assim. Você vai entrar aqui como consultor temporário nas próximas 2 semanas, vai ter acesso aos sistemas internos e vai conseguir o que eu preciso. Faz isso, e a vaga é tua. Garantida. Contrato assinado no dia seguinte. Eu devia ter levantado e saído daquela sala naquele exato momento. Devia ter dito que não era esse tipo de pessoa, que não ia começar um emprego com uma traição dessas. Mas não disse. Porque na minha cabeça só rodava um pensamento, essa é minha última chance. E se eu não fizer? Perguntei, a voz quase um sussurro. Márcio voltou para a cadeira, se sentou, me olhou direto nos olhos. Aí a vaga vai pro outro candidato. E olha, Roberto, com todo respeito, quantas outras oportunidades assim você acha que vão aparecer na tua idade? A pergunta foi como um soco no estômago. Porque ele tinha razão. Eu sabia que tinha razão. Me dá um tempo para pensar, consegui dizer. Claro. Você tem até amanhã às 5 da tarde. Me manda um e-mail com tua decisão. Ele estendeu a mão. Espero trabalhar contigo, Roberto. De verdade. Saí daquele prédio meio em transe. Peguei o metrô de volta para casa sem nem perceber o trajeto. Quando cheguei, Daniela estava na cozinha preparando o jantar. Ela se virou, viu minha cara, e o sorriso dela morreu. O que aconteceu? Sentei à mesa, contei tudo. Cada palavra da conversa com Márcio. Daniela ouviu em silêncio, o rosto cada vez mais sério. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo momento. Depois disse, você não vai fazer isso. Dani, é minha última chance de... Última chance de quê? Ela me interrompeu, a voz firme. De conseguir um emprego sendo desonesto? De começar uma nova fase da tua vida com uma traição nas costas? Isso não é você, Roberto. Nunca foi. Mas e as contas? E os meninos na faculdade? E nossa aposentadoria? A gente dá um jeito. Sempre deu. Ela veio até mim, segurou meu rosto com as 2 mãos. Não faz isso. Por favor. Você vai se arrepender pro resto da vida. Eu queria concordar com ela. Queria dizer que ela tinha razão. Mas naquela noite, deitado na cama, olhando pro teto, tudo que eu conseguia pensar era 57 anos. 57 anos de trabalho honesto, de fazer a coisa certa, de ser o funcionário exemplar. E onde isso me levou? A um apartamento pequeno, contas atrasadas e a perspectiva de me aposentar com uma miséria de pensão. Às 4 da manhã, levantei. Fui pro escritório que a gente tinha improvisado no quartinho dos fundos. Liguei o computador e escrevi o e-mail para Márcio. Aceito. Quando começo? A resposta veio em menos de 10 minutos, segunda-feira, 8 da manhã. Bem-vindo à equipe. Não contei para Daniela. Disse que tinha recusado a proposta dele, que ia entrar na empresa de forma honesta, num período de experiência normal. A mentira saiu fácil demais da minha boca, e isso deveria ter sido um sinal de alerta. Mas eu ignorei.
Na segunda-feira, me apresentei na empresa. Recebi um crachá temporário, acesso aos sistemas, uma mesa num andar diferente do Tiago e da equipe dele. Márcio me passou as instruções: você tem 2 semanas. O Tiago costuma sair para almoçar todo dia ao meio-dia. A sala dele fica vazia por 1 hora. Os computadores da equipe ficam logados porque eles trabalham com múltiplos sistemas ao mesmo tempo e não podem ficar fazendo login toda hora. Você só precisa acessar um deles, copiar a pasta do projeto para um pendrive e me entregar. Parecia simples. Assustadoramente simples. Os primeiros dias foram de reconhecimento. Eu circulava pela empresa, conhecia as pessoas, entendia a dinâmica. E, inevitavelmente, acabei conhecendo o Tiago. Ele era o oposto do que eu imaginava. Não era arrogante ou metido. Era um cara simpático, de uns 35 anos, que me cumprimentou no corredor no 3º dia. Roberto, né? O consultor novo. Bem-vindo. Ele apertou minha mão. Qualquer coisa que precisar, só chamar. A gente aqui é uma família. Uma família. A palavra ecoou na minha cabeça o dia inteiro. No dia seguinte, ele me chamou para tomar café. Sentamos na copa, e ele começou a falar sobre o trabalho dele com um entusiasmo que era quase contagiante. Cara, eu tô nesse projeto faz 3 anos. É minha vida. Acordo de madrugada pensando em soluções, sonho com códigos. Minha esposa diz que eu tô obcecado, e talvez eu tô mesmo. Mas é algo que vai mudar tudo, sabe? Vai facilitar a vida de milhões de trabalhadores, vai economizar recursos, vai tornar indústrias mais eficientes. É meu legado. Legado. Aquela palavra me atingiu como uma pedra. Deve ser gratificante, consegui dizer. Mas também é assustador. Porque se alguém roubar isso antes da gente lançar oficialmente, tudo vai por água abaixo. Por isso eu sou tão cuidadoso com os acessos, com a segurança. Ele deu uma risada sem graça. Sei que o pessoal me acha paranoico, mas é que eu não posso deixar 3 anos de trabalho vazarem, entende? Entendi perfeitamente. E naquele momento, olhando para aquele homem que falava do projeto dele com os olhos brilhando, senti uma pontada de algo que eu não sentia fazia tempo: vergonha. Mas a vergonha não foi forte o suficiente. Na sexta-feira daquela primeira semana, fiz o que tinha que fazer. Ao meio-dia, quando o Tiago e a equipe desceram para almoçar, eu subi pro andar deles. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que todo mundo ia ouvir. Entrei na sala, vi os computadores todos logados como Márcio tinha dito. Escolhi um que estava mais escondido no canto, conectei meu pendrive e comecei a copiar. Eram gigabytes de informação. Códigos, documentos, diagramas, apresentações. Tudo ali, exposto, vulnerável. A barra de progresso da cópia se movia numa lentidão torturante. 15%, 23%, 38%. Foi quando ouvi passos no corredor. Gelei. A barra estava em 62%. Os passos se aproximavam. 68%. 73%. A porta da sala começou a se abrir. Roberto. Era Tiago. Ele tinha voltado mais cedo. Arranquei o pendrive do computador tão rápido que quase quebrei a entrada USB. Me virei, tentando parecer natural, o pendrive queimando no meu bolso. Tiago. Oi. Eu tava procurando a impressora desse andar. A do meu andar tá com defeito. Ele franziu a testa, olhou para mim, depois pro computador atrás de mim. A impressora fica do outro lado, perto da copa. Ah, verdade. Desculpa, ainda tô me acostumando com o layout do prédio. Passei por ele, tentando não correr. Roberto. Ele me chamou. Parei. Tá tudo bem? Você tá meio pálido. Tô sim. Só um pouco cansado. Primeira semana, sabe como é? Ele assentiu, mas o olhar dele tinha algo, desconfiança? Suspeita? Não consegui decifrar. Voltei para minha mesa,
Tranquei a gaveta onde guardei o pendrive e passei o resto do dia num estado de pânico silencioso. Será que ele percebeu? Será que ele ia checar os logs de acesso do computador? Será que tinha câmeras na sala que eu não vi? Nada aconteceu naquele dia, nem no fim de semana. Na segunda-feira, voltei para o escritório esperando ser chamado pelo RH, ser escoltado para fora, talvez até processado. Mas nada. Tudo normal. Na terça, Márcio me chamou na sala dele. E então? Conseguiu. Tirei o pendrive do bolso, coloquei na mesa dele. Consegui. Mas só 67% dos arquivos. Fui interrompido. Ele conectou o pendrive no laptop dele, começou a revisar os arquivos. Um sorriso foi se formando no rosto dele. 67% é mais que suficiente. Os códigos principais estão aqui. Os algoritmos centrais. Perfeito. E agora? Perguntei, a voz tensa. Agora você volta lá e pega o resto. O quê? Não posso. O Tiago quase me pegou da primeira vez. Se ele... Roberto, Márcio se inclinou para frente, o tom de voz mudando completamente. A gente fez um acordo. Você me entrega o projeto completo, você fica com a vaga. Simples assim. 67% não é completo. Mas você disse que era suficiente. Suficiente para eu começar a trabalhar em cima. Mas eu preciso de tudo. Toda a documentação, todos os testes, todos os backups. Você tem mais uma semana de contrato temporário. Usa ela. Saí daquela reunião com vontade de vomitar. Mas o que eu ia fazer? Desistir agora? Depois de já ter cruzado aquela linha? Nos dias seguintes, tentei me aproximar mais do Tiago, ganhar a confiança dele, talvez conseguir acesso legítimo aos arquivos. Almoçamos juntos algumas vezes. Ele me mostrou algumas partes do projeto, explicou conceitos, me tratou como um mentor trataria um aprendiz. Sabe, Roberto, é raro encontrar alguém da tua experiência que ainda tem essa fome de aprender. A maioria dos caras da tua idade já está acomodado, só esperando a aposentadoria. Mas você não. Você faz perguntas inteligentes, demonstra interesse genuíno. Eu gosto disso. Cada palavra dele era uma lâmina no meu peito. Na quinta-feira da segunda semana, ele me fez uma proposta que me destruiu por dentro. Olha, eu conversei com o Márcio. Disse para ele que você seria uma adição valiosa para minha equipe. Que tal vir trabalhar diretamente comigo no projeto? Seria uma baita oportunidade para você, e eu adoraria ter alguém com tua experiência ao meu lado. Ele estava me oferecendo exatamente o que eu queria. Um trabalho significativo. Reconhecimento. A chance de fazer parte de algo grande. Tudo de forma honesta, merecida. Mas eu já tinha vendido minha alma pro Márcio. Deixa eu pensar no fim de semana e te dou uma resposta na segunda. Consegui dizer. Claro. Sem pressão. Mas seria incrível ter você na equipe. Sério. Aquela noite, não consegui dormir. Fiquei rolando na cama, a oferta do Tiago ecoando na minha cabeça. Daniela dormia ao meu lado, e eu pensei em tudo que tinha mentido para ela nas últimas semanas. Pensei nos meus filhos, no tipo de exemplo que eu estava dando. Na sexta-feira, o último dia do meu contrato temporário, Márcio me mandou uma mensagem. Última chance. Hoje. Agora ou nunca. Fui pro banheiro, molhei o rosto com água gelada, olhei pro meu reflexo no espelho. Quem era aquele homem me encarando de volta? Quando foi que eu me tornei isso? Mas mesmo com todos esses pensamentos, mesmo com toda a culpa, eu sabia o que ia fazer. Porque eu tinha chegado longe demais para voltar atrás agora. Ao meio-dia, subi pro andar do Tiago novamente. Dessa vez, tinha planejado melhor. Sabia que ele ia almoçar com um cliente e ia demorar pelo menos 1h30. Entrei na sala, fui direto pro computador dele dessa vez, conectei o pendrive. E foi quando vi. Na tela do computador dele, tinha um e-mail aberto. Um e-mail dele pro Márcio, enviado há 2 dias. Márcio,
Preciso falar contigo urgentemente sobre o Roberto. Acho que ele está tentando acessar os arquivos do projeto sem autorização. Os logs do sistema mostram uma tentativa de cópia na sexta passada, justamente quando ele estava sozinho na sala. Preciso saber se isso é algum tipo de teste que você está fazendo ou se temos um problema sério aqui. Meu sangue gelou. Ele sabia. Ele sabia desde a semana passada. Continuei lendo. A resposta do Márcio. Tiago, fica tranquilo. É um teste que eu tô fazendo. Quero ver até onde o Roberto vai. Preciso saber se ele tem o perfil que procuro para certas funções especiais. Não se preocupa. Tá tudo sob controle. Funções especiais. Ele não me queria como gerente. Ele me queria como... O quê? Um ladrão interno. Alguém para fazer o trabalho sujo dele? Li o resto da conversa, e foi piorando. Descobri que não havia outro candidato para a vaga. Nunca houve. Era tudo mentira. Márcio simplesmente queria o projeto do Tiago para apresentar como dele próprio numa reunião com investidores, garantir uma promoção que ele estava perseguindo faz meses. E eu? Eu era só a ferramenta descartável que ele ia usar e jogar fora. Minha primeira reação foi raiva. Raiva de ter sido usado, manipulado. Mas logo em seguida veio algo pior, a consciência plena do que eu tinha feito. Eu tinha traído a confiança de um homem bom, tinha mentido para minha esposa, tinha jogado fora meus princípios, tudo por uma vaga que nem sequer existia. Tirei o pendrive do bolso. Aquele que Márcio tinha me devolvido depois de copiar os arquivos. Olhei para ele, para todos os dados roubados ali dentro. E tomei a decisão mais importante da minha vida naqueles últimos meses. Deletei tudo. Cada arquivo. Depois quebrei o pendrive ao meio e joguei no lixo. Imprimi os e-mails entre Tiago e Márcio. Imprimi também outros e-mails que encontrei, mostrando que Márcio tinha feito isso antes, com outros funcionários, outros projetos. Ele tinha um histórico de manipulação e apropriação de trabalho alheio. Desci pro andar do RH. Pedi para falar com a diretora de recursos humanos. Contei tudo. Mostrei tudo. Assumi minha culpa, disse que estava pronto para enfrentar as consequências, mas que achava que eles precisavam saber o tipo de pessoa que tinham como diretor de tecnologia. A reunião durou 3 horas. Chamaram Tiago, que voltou correndo do almoço. Chamaram outros diretores. E por fim, chamaram Márcio. Ver o rosto dele quando entrou na sala e me viu sentado ali, com todos aqueles e-mails impressos sobre a mesa, foi uma das coisas mais satisfatórias e assustadoras da minha vida ao mesmo tempo. O que está acontecendo aqui? Ele tentou manter a compostura. Acho que você sabe muito bem, Márcio, disse a diretora de RH, empurrando os documentos para ele. Os minutos seguintes foram um borrão. Márcio tentou negar, depois tentou minimizar, depois tentou me jogar sob o ônibus completamente. Foi tudo ideia dele. Ele que veio até mim querendo vender informações privilegiadas. Mas os e-mails contavam outra história. E havia outros funcionários que, quando questionados, confirmaram situações similares. No fim, Márcio foi escoltado para fora do prédio. Demitido por justa causa, ameaçado de processo judicial. E eu? A diretora de RH me olhou com uma expressão que misturava decepção e algo que talvez fosse respeito. Roberto, você entende que não podemos te contratar depois disso, certo? Você violou protocolos de segurança, acessou informações sem autorização, independente das circunstâncias. Eu sei. Eu precisava fazer a coisa certa. Mesmo que tarde demais. Vamos encerrar seu contrato temporário hoje, sem justa causa. Não vamos processar você porque você se apresentou voluntariamente e foi instrumental em expor uma situação muito mais séria. Mas também não podemos te manter aqui. Acenei com a cabeça. Era mais do que eu merecia. Tiago, que tinha ficado em silêncio durante toda a reunião, finalmente falou: posso falar com o Roberto em particular. A diretora hesitou, mas concordou. Ficamos sozinhos na sala. Por quê? Foi tudo que ele perguntou. Contei tudo.
A pressão financeira, o medo da idade, a sensação de estar ficando para trás. A proposta do Márcio e como ela pareceu ser minha última tábua de salvação. Mas percebi que eu estava me afogando nessa tábua. Finalizei. E que algumas coisas não valem o preço que você paga por elas. Ele ficou quieto por um longo momento. Depois disse algo que eu não esperava. Obrigado. Obrigado. Por contar a verdade no final. Por impedir que o Márcio conseguisse o que queria. E por me fazer perceber que eu preciso confiar mais nas pessoas certas e menos nos protocolos de segurança. Eu estava tão obcecado em proteger meu trabalho que não percebi que o perigo real estava vindo de cima, não de fora. Ele estendeu a mão. Boa sorte, Roberto. De verdade. Apertei a mão dele, saí daquele prédio pela última vez e chorei no metrô o caminho inteiro até em casa. Daniela estava na sala quando cheguei. Bastou ela olhar para mim para saber que algo tinha acontecido. Sentei ao lado dela e contei tudo. Cada detalhe. Cada mentira. Cada decisão errada. E finalmente, como eu tinha tentado consertar no final. Ela chorou. Ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse, você me decepcionou. Me machucou com as mentiras. Mas, você fez a coisa certa no final. E isso conta. Vai levar tempo para eu confiar plenamente em você de novo, mas a gente vai chegar lá. Nos meses seguintes, foi difícil. Muito difícil. Tive que encarar as consequências reais das minhas escolhas. A notícia do que aconteceu se espalhou pelo mercado de tecnologia da cidade. Não de forma escandalosa, mas você sabe como é. As pessoas conversam, comentam em almoços, em eventos de networking. E meu nome ficou marcado. Mandei currículos para dezenas de empresas. A maioria nem respondeu. Algumas me chamaram para entrevistas, mas quando faziam a verificação de referências e entravam em contato com a última empresa, as coisas esfriavam rapidamente. Eu não podia mentir sobre o que tinha acontecido, e mesmo tendo tentado consertar no final, o fato era que eu tinha violado protocolos de segurança. Tinha acessado informações sem autorização. Tinha, tecnicamente, tentado roubar propriedade intelectual. Foi num dia particularmente ruim, depois de receber meu quarto não consecutivo, que sentei na cozinha com Daniela para ter aquela conversa que todo casal teme. A gente precisa considerar vender o apartamento, disse, mal conseguindo olhar para ela. Daniela colocou a xícara de café na mesa devagar. Tá assim tão ruim? As economias vão durar mais uns 3 meses. Depois disso. Deixei a frase no ar. Ela respirou fundo. Então a gente vende. Procura algo menor, mais barato. A gente sobrevive, Roberto. Sempre sobreviveu. Mas os meninos. Os meninos são adultos. Vão entender. Já entenderam até agora. Eu sabia que ela estava certa, mas aquilo doía de uma forma que eu não consigo descrever. Eu tinha passado 30 anos construindo, economizando, tentando dar estabilidade para minha família. E em questão de semanas, por causa das minhas decisões, tudo estava desmoronando. Foi nessa época que meu filho mais velho, o Lucas, apareceu em casa sem avisar. Tinha 23 anos, estava no último ano da faculdade de engenharia. Encontrou a gente na sala, percebeu a tensão no ar. O que está acontecendo? E não me venham com nada, porque eu conheço vocês. Daniela olhou para mim. Eu sabia que tinha que contar. Merecia saber. Contei tudo pro Lucas. A mesma história que tinha contado para Daniela, mas agora tinha o acréscimo das dificuldades de encontrar emprego, da situação financeira, da possível venda do apartamento. Lucas me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele ficou olhando para mim por um longo momento. Eu estava preparado para decepção no olhar dele, para raiva, para julgamento. O que veio foi diferente. Pai, você errou. Feio. Mas você também consertou. E tá pagando o preço. Isso é mais do que a maioria das pessoas faz. Ele se levantou. Vou trancar a faculdade por um semestre.
Vou trabalhar em tempo integral, ajudar com as contas. De jeito nenhum, me levantei também. Você tá há 6 meses de se formar. E vou me formar. Só 6 meses depois. A faculdade não vai sumir, pai. Mas a gente precisa se segurar agora. Daniela começou a chorar. Eu também senti as lágrimas virem. Olha, eu vou ser sincero com vocês, continuou Lucas. Quando a mãe me ligou há alguns meses dizendo que você tinha conseguido aquela vaga incrível, eu fiquei feliz. Mas também fiquei aliviado de uma forma egoísta. Porque eu não ia mais precisar me preocupar tanto, sabe? Podia focar só nos estudos. E quando descobri o que realmente aconteceu, fiquei bravo. Mas não com você, pai. Fiquei bravo com o sistema todo que faz um cara de 57 anos, com 30 anos de experiência, se sentir tão desesperado que considera fazer algo contra tudo que ele acredita. Aquelas palavras me quebraram e me consertaram ao mesmo tempo. Lucas trancou a matrícula, conseguiu um emprego como assistente técnico numa empresa de manutenção. Não era muito, mas ajudava. Meu filho mais novo, o Felipe, que tinha 19 e estava no 2º ano de administração, também arrumou um estágio remunerado. E eu continuei procurando. Foi numa terça-feira, 2 meses depois de ter saído daquela empresa, que recebi uma ligação de um número desconhecido. Roberto, aqui é o Henrique Campos. A gente se conheceu há alguns anos num congresso de tecnologia. Você se lembra? Lembrava vagamente. Um cara mais jovem, que na época estava começando uma startup. Henrique, sim, me lembro. Como você tá? Bem, cara. Olha, vou ser direto. Minha empresa cresceu bastante nesses últimos anos. A gente agora tem uns 100 funcionários, tá precisando de gente experiente na área de desenvolvimento. E seu nome apareceu numa conversa que eu tive com o Thiago Mendes. Meu coração acelerou e parou ao mesmo tempo. O Thiago. Isso. A gente estava num evento de empreendedorismo semana passada. Começamos a conversar sobre contratações e eu comentei que estava difícil encontrar desenvolvedores sênior com experiência real de mercado. Ele mencionou você. E ele contou o que aconteceu. Contou. Tudo. E foi exatamente por isso que eu quis falar com você. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Roberto, eu não tô procurando um santo. Tô procurando alguém real. Alguém que conhece o peso das decisões, que entende as consequências, que não vai fazer as coisas no automático. O Thiago me disse que você demonstrou mais caráter ao consertar seu erro do que muita gente demonstra a vida inteira fazendo tudo certo. Quer vir tomar um café comigo amanhã? Quase não dormi aquela noite. Fiquei imaginando cenários, me preparando para possíveis perguntas, repassando tudo o que eu ia falar. Daniela percebeu minha ansiedade e segurou minha mão na cama. Seja você mesmo. É tudo o que você precisa ser. No dia seguinte, encontrei o Henrique num café pequeno, daqueles de bairro, bem diferente dos lugares sofisticados onde tinha me reunido com o Márcio. Ele estava de jeans e camiseta, nada de terno e gravata. Roberto. Cara, valeu por vir. Apertamos as mãos e sentamos. Olha, vou ser transparente contigo desde o começo, porque acho que você merece isso. E porque transparência é algo que eu valorizo demais na minha empresa. Ele pediu 2 cafés e continuou. Minha startup começou com 3 pessoas, eu, meu sócio e uma desenvolvedora incrível. A gente cresceu rápido, talvez rápido demais. E no meio desse crescimento, eu cometi erros de gestão. Confiei nas pessoas erradas para posições erradas. Tive funcionários que roubaram clientes e abriram empresas concorrentes. Tive gente que vazou informações para a concorrência. E sabe o que eu aprendi? Que a pessoa perfeita no papel nem sempre é a pessoa certa na prática. Ele tomou um gole do café. Quando o Thiago me contou sua história, o que me chamou a atenção não foi o erro. Foi a correção. Você podia ter ficado calado, ter entregue os arquivos, ter garantido sua vaga. Mas não fez. Mesmo sabendo que ia te custar caro, você fez a coisa certa. E isso,
Para mim, vale mais do que qualquer certificação ou linha perfeita no currículo. Henrique, eu agradeço a confiança, mas preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou um herói. Eu fiz algo terrível. Traí a confiança de alguém que só tinha sido gentil comigo. Menti para minha esposa. E a única razão de eu ter consertado foi porque descobri que estava sendo usado. Se eu tivesse conseguido a vaga como o Márcio prometeu, será que eu teria tido coragem de confessar? Eu não sei. E isso me assombra. Henrique ficou olhando para mim por um momento. Sabe por que eu quero você na minha equipe? Por causa exatamente dessa resposta. Você não está tentando se vender, não está embelezando a história. Você está sendo brutalmente honesto. E pessoas assim são raras. Conversamos por mais de 2 horas. Ele me contou sobre a empresa, os projetos, a cultura organizacional que ele tentava construir. Perguntou sobre minha experiência, minhas habilidades técnicas, minha visão sobre liderança e trabalho em equipe. No fim, ele estendeu a mão. Quero você como líder técnico da minha equipe de desenvolvimento. O salário não vai ser o que aquela outra empresa ofereceu, mas é justo. E mais importante, é honesto. Sem jogos, sem agendas ocultas. O que você acha? Apertei a mão dele, e pela primeira vez em meses, senti algo que tinha esquecido como era, esperança real. Comecei na empresa do Henrique 2 semanas depois. Era um ambiente completamente diferente de tudo que eu tinha vivido antes. Pequeno, dinâmico, com uma equipe jovem que inicialmente me olhava com certa desconfiança. Afinal, eu era o tiozão novo que vinha de uma situação complicada. Nos primeiros dias, mantive um perfil baixo. Observei, aprendi os processos, conheci as pessoas. Tinha uma desenvolvedora em particular, a Marina, que era especialmente fria comigo. Depois de 1 semana, ela me pediu para conversar em particular. Olha, Roberto, vou ser direta. O Henrique confia em você, e eu confio no Henrique. Mas eu preciso saber, por que você fez aquilo? Porque tentou roubar o trabalho de outra pessoa. Era uma pergunta justa. Uma pergunta que eu tinha me feito milhares de vezes. Medo, respondi simplesmente. Medo de ficar para trás, de não conseguir sustentar minha família, de ser descartado por causa da idade. E na hora que o Márcio me deu aquela oportunidade, meu medo foi maior que meus princípios. Não tenho orgulho disso. Não tenho desculpa. Foi fraqueza mesmo. Marina assentiu lentamente. Tá. Obrigada pela honestidade. Mas entenda, eu vou te observar. Qualquer sinal de que você está fazendo algo parecido aqui, eu vou direto pro Henrique. Eu espero que você faça isso. De verdade. Com o tempo, conquistei a confiança da equipe. Não tentando impressionar, não tentando provar que eu era o mais inteligente da sala, mas simplesmente fazendo meu trabalho bem feito e sendo transparente sobre minhas limitações. Quando não sabia algo, eu admitia. Quando errava, eu assumia. E quando via alguém da equipe fazendo algo brilhante, eu reconhecia publicamente. 3 meses depois de começar, o Henrique me chamou na sala dele. Roberto, preciso te contar uma coisa. Lembra que eu disse que o Tiago me indicou você? Sim. Então, ele não só te indicou. Ele me ligou 3 vezes depois daquele café nosso para saber como você estava se saindo. Da última vez, ele disse algo interessante. O Roberto é a prova de que todo mundo merece uma segunda chance. Mas mais importante, ele é a prova de que algumas pessoas realmente aproveitam essa chance. Senti um nó na garganta. Eu não sabia que ele estava acompanhando. Ele se importa. E eu entendo por quê. Você é um ativo valioso para qualquer equipe, Roberto. Não só pelas tuas habilidades técnicas, mas pela tua postura. A Marina me disse outro dia que você é a primeira pessoa em posição de liderança que realmente ouve o que ela tem a dizer sem interromper ou descartar as ideias dela. Ela é brilhante. Seria burrice não ouvir. Mas você ficaria surpreso com quantos líderes são exatamente essa burrice. Henrique se recostou na cadeira. Olha,
Quero te fazer uma proposta. A gente tá abrindo um novo projeto, algo grande. E eu quero você liderando. Vai envolver mais responsabilidade, uma pequena equipe sob teu comando e um aumento de salário considerável. Era a segunda vez em menos de 6 meses que alguém me oferecia uma promoção importante. Mas dessa vez, tudo era diferente. Dessa vez era merecido. Dessa vez era limpo. Eu aceito. Mas com uma condição. Henrique ergueu as sobrancelhas. Condição. Transparência total. Se em algum momento você achar que eu tô tomando decisões erradas ou que meu julgamento tá comprometido de alguma forma, você me fala direto. Sem rodeios. Combinado. Ele sorriu. Combinado. O projeto novo era desafiador. Tínhamos que desenvolver um sistema de gestão para uma rede de clínicas médicas, algo que ia impactar diretamente o atendimento de milhares de pacientes. A pressão era real, os prazos eram apertados e os recursos eram limitados. E foi justamente nesse projeto que enfrentei meu maior teste desde que tinha saído daquela situação com o Márcio. Estávamos atrasados. 2 semanas de atraso, e o cliente estava começando a ficar impaciente. A equipe estava trabalhando muitas horas extras, o estresse era palpável. E foi quando um dos desenvolvedores, o Rodrigo, veio até mim com uma proposta. Roberto, olha, eu conheço um cara que trabalha numa empresa concorrente. Eles desenvolveram um sistema parecido com o nosso ano passado. Ele pode conseguir acesso ao código-fonte deles. A gente adapta, economiza semanas de trabalho, entrega no prazo. Meu sangue gelou. Era o Márcio de novo. Era aquela situação de novo. Só que dessa vez, não era eu no papel de executor, era eu no papel de decisor. Não, disse, firme e imediato. Mas, Roberto, a gente tá atrasado. O cliente vai. Não, repeti. A gente não rouba trabalho de ninguém. Nunca. Eu não importa o quão atrasados a gente tá, não importa a pressão. A gente faz nosso próprio trabalho, com nossa própria inteligência e esforço. Rodrigo pareceu surpreso. Tá, entendo. Era só uma ideia. Rodrigo, vem cá. Sentei com ele, expliquei minha história completa. O erro que cometi, o preço que paguei, o que aprendi. Não deixa o desespero te fazer tomar decisões que vão te assombrar. Confia em mim. Aquela noite, fiz algo que sabia que tinha que fazer. Liguei pro Henrique, contei sobre a proposta do Rodrigo e como eu tinha recusado. Contei também que o projeto estava mais atrasado do que eu tinha admitido anteriormente. Preciso ser honesto contigo, Henrique. Eu escondi a real situação do projeto nas últimas semanas porque estava com vergonha. Porque queria provar que era capaz, que merecia a confiança que você depositou em mim. Mas no processo, fui desonesto. E isso não pode acontecer. Então tá aqui a verdade completa. A gente tá 3 semanas atrasado, não 2. E vai levar pelo menos mais 4 semanas para terminar. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou uma eternidade. Obrigado por me contar, disse Henrique finalmente. Amanhã cedo, a gente se reúne. Você, eu e a equipe. E a gente resolve isso juntos. Do jeito certo. Na manhã seguinte, tivemos uma reunião longa. Henrique ligou pro cliente, explicou a situação, negociou uma extensão de prazo. Contratamos 2 freelancers para ajudar em tarefas específicas. Reorganizamos o cronograma de forma mais realista. E 6 semanas depois, entregamos o projeto. Completo, funcional e algo que todos nós tínhamos orgulho de colocar nosso nome. O cliente ficou satisfeito. Tão satisfeito que renovou o contrato e pediu para a gente desenvolver um sistema adicional. E mais importante, minha equipe, que tinha visto como eu lidei com aquela situação de pressão extrema, passou a confiar em mim de uma forma que nenhum discurso motivacional conseguiria. A Marina, que tinha sido tão desconfiada no início, me disse algo que guardei no coração. Você é a prova de que dá para se recuperar de um erro gigante. E mais, de que dá para se tornar uma pessoa melhor por causa dele.
Os meses foram passando. Lucas voltou para a faculdade e se formou com honras. Felipe continuou no estágio e recebeu uma oferta de efetivação. Daniela abriu um pequeno ateliê de costura em casa, algo que ela sempre quis fazer. E a gente não precisou vender o apartamento. Não que tudo ficasse perfeito. Eu ainda tinha pesadelos ocasionais sobre aquele período. Ainda sentia uma pontada de vergonha quando pensava no Tiago, no que quase fiz. Mas aprendi a viver com isso. A usar isso como lembrete, não como prisão. Num sábado, quase um ano depois de começar na empresa do Henrique, recebi uma mensagem no LinkedIn. Era do Tiago. Roberto, espero que esteja bem. Soube pelo Henrique que você está fazendo um trabalho excelente. Sempre soube que faria. Tem algo que quero te mostrar. Pode aparecer aqui na empresa na segunda? Não se preocupe, não é nada ruim. Prometo. Passei o fim de semana ansioso, sem saber o que esperar. Na segunda, me apresentei na recepção daquela empresa onde tudo tinha acontecido. O lugar trazia memórias dolorosas, mas também me fez perceber o quanto eu tinha mudado desde então. Tiago me recebeu com um sorriso genuíno e um aperto de mão firme. Subimos até o andar dele, passamos pela sala onde eu tinha tentado roubar os arquivos dele. Meu estômago se apertou. Relaxa, disse Tiago, percebendo meu desconforto. Não é sobre aquilo. Prometo. Entramos numa sala de reuniões. E lá dentro, tinha mais 5 pessoas. Ele me apresentou. Eram outros profissionais de tecnologia, todos na casa dos 50 anos ou mais. Roberto, deixa eu te explicar o que é isso. Depois que tudo aquilo aconteceu, comecei a pensar muito sobre discriminação etária no mercado de tecnologia. Sobre como a gente descarta pessoas com experiência incrível só porque elas têm mais de 40, 50 anos. E sobre como esse desespero que você sentiu é algo que muitos outros também sentem. Ele puxou uma cadeira. Então criei um programa. Um programa de mentoria e reinserção para profissionais sênior de tecnologia. A gente conecta eles com empresas que valorizam experiência, oferecemos workshops de atualização tecnológica e criamos uma rede de apoio. E eu queria saber se você toparia ser um dos mentores. Fiquei olhando para ele, sem palavras. Você não precisa decidir agora. Pensa com calma. Mas acho que sua história, tanto o erro quanto a recuperação, pode ajudar muita gente que está passando pelo mesmo que você passou. Que está sentindo aquele desespero, aquela pressão de fazer qualquer coisa para conseguir uma oportunidade. Olhei para os outros na sala. Cada um tinha uma história parecida com a minha. Não necessariamente de ter cometido os mesmos erros, mas de ter enfrentado as mesmas pressões, os mesmos medos, as mesmas dúvidas. Eu aceito, disse. Mas com uma condição, eu conto minha história completa. Sem edições, sem tentar me fazer parecer melhor do que fui. As pessoas precisam saber que eu errei. Feio. E que isso quase me destruiu. Tiago sorriu. Não esperava menos de você. Nos meses seguintes, me tornei mentor de 6 profissionais. Todos na faixa dos 50 anos, todos lutando para se recolocar no mercado, todos enfrentando aquele mesmo sentimento de invisibilidade e desespero que eu tinha enfrentado. E sabe o que descobri? Que contar minha história, por mais dolorosa que fosse, tinha poder. Poder de mostrar para as pessoas que elas não estavam sozinhas. Que o erro não define você, mas como você responde a ele define. Um dos meus mentorados, o Paulo, de 54 anos, me disse algo que resumiu tudo. Você me deu esperança, Roberto. Não porque você é perfeito, mas porque você não é. Porque você me mostrou que dá para cair, levantar e ainda ter uma vida digna do outro lado. Mas a coisa mais importante que eu ganhei foi algo que não tem preço: paz de espírito. Poder me olhar no espelho e reconhecer quem eu sou. Poder dormir à noite sem aquele peso no peito. Saber que quando meus filhos pensam em mim, pensam não no pai perfeito, mas no pai real. Aquele que errou, que admitiu, que consertou e que continua tentando ser melhor todo dia. Um ano depois, recebi um e-mail do Tiago.
O projeto dele tinha sido lançado e era um sucesso estrondoso. A empresa estava em ascensão meteórica. E ele tinha se tornado um dos gerentes mais jovens a ser promovido a diretor. Roberto, só queria te agradecer novamente. E te dizer que, se algum dia você quiser voltar ao mercado de tecnologia de forma séria, me procure. Tem sempre espaço na minha equipe para pessoas que sabem reconhecer seus erros e têm coragem de consertá-los. Abraço, Tiago. Nunca respondi aquele e-mail. Não porque não queira, mas porque ainda não me sinto pronto. Talvez um dia eu me sinta. Ou talvez não. E tá tudo bem. Porque aprendi que o emprego dos sonhos não vale nada se você tem que vender sua alma para conseguir. Que a idade não é uma sentença de fracasso, é uma chance de ter sabedoria. E que 57 anos vivendo de forma honesta vale infinitamente mais do que qualquer promoção conseguida através de traição. A empresa me deu o emprego que eu sempre quis. Mas a condição era roubar o projeto do meu colega. E eu quase aceitei. Quase destruí tudo que eu era por causa de um medo que, no fim, não era tão grande quanto eu pensava. Hoje, quando olho para o espelho, vejo um homem de 58 anos com mais cabelos brancos, mais rugas, mas também com algo que eu não via fazia muito tempo: dignidade. E isso, descobri, não tem preço. Não se vende, não se negocia, não se troca por nenhuma vaga, nenhum salário, nenhuma promessa de sucesso. É só seu. E só você decide se vai manter ou jogar fora. Eu quase joguei a minha. Mas no último momento, no fundo do poço, encontrei forças para segurar firme e não soltar. E se você está passando por algo parecido, se está sentindo essa pressão de fazer algo que vai contra quem você é só para conseguir uma oportunidade, deixa eu te dizer, não vale a pena. Nunca vale. O preço que você paga depois é muito maior do que qualquer benefício que você imagina ganhar. Confia em mim. Eu sei do que tô falando.